O que é que a representação geográfica, as terras físicas ali que a gente está estudando aqui no livro de Josué, da Terra Prometida, das conquistas, tem a ver com o plano de Deus? A gente vai estudar isso. Tem uma aula aqui sensacional hoje, no tema de hoje, na nossa lição de hoje. A gente está estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, através do guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina, Lições de Fé, no livro de Josué. Finalzinho do trimestre, outubro, novembro e dezembro. A gente começou ontem, no sábado, uma semana nova, falando de herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Se você não pegou, tá aqui em cima, aqui no card, na descrição, nos comentários. Falamos da imagem introdutória ali, da imagem ilustrativa que tem na lição. E hoje a gente vai falar de Éden, o Jardim do Éden e Canaã, comparando esses dois aí. E como eu disse, o que é que tem a ver tudo isso? A terra física, regiões aqui, terra prometida aqui na terra, com o plano de Deus no céu. Então fica até o final, porque hoje promete. Vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então. Antes de compartilhar a telinha para ficar visualmente melhor, para você acompanhar tudo aqui, lembrando você de curtir aqui, comenta, se inscreve, aproveita esse tempinho inicial aqui, dá essa moral aí, não custa nada, é uma forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho aqui, dedicando, compartilhando, gravando, editando o estudo que a gente faz diariamente aqui à minha casa, tá bom? Então, além disso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas na internet. Pessoas que estão procurando aí sobre a Bíblia, sobre entender melhor sobre a Palavra de Deus. Quando você curte, comenta, se inscreve, você ajuda esse conteúdo a chegar mais longe, tá bom? E se inscrevendo aqui no canal, quando você clica no sininho, você vai receber aviso, a notificação sempre que eu postar conteúdo novo, né? Às vezes eu posto em horas diferentes, mas quando você se inscreve e clica no sininho, sempre que eu postar, você vai receber um e-mail, uma notificação, um aviso aí que chegou conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Então, conto com você rapidinho, dá esse clique aí. Vamos lá, hoje domingo, dia 23 de novembro, tá? Como eu falei, a gente está estudando aqui herdeiros das promessas, falando aqui do povo de Deus, ali representado pelo povo de Israel, que foi uma nação santa, povo eleito, povo escolhido, separado para representar Deus na terra. E os prisioneiros da esperança, né? A gente está vendo aqui que o povo de Deus, sempre com a esperança, às vezes cativo, aprisionado, mas sempre chamado para uma terra prometida, para libertação, para viver uma vida de abundância, né? E aí, a gente se apega como prisioneiro cativo nessa esperança em Cristo Jesus, que é a melhor forma que a gente tem para sobreviver nesse mundo aqui que jaz no inimigo, né? Então, vamos lá acompanhar aqui a telinha. Professor Gilberto Brasiliano começa aqui, eu pego o estudo dele, lição fácil, né? Ele coloca aqui, ó, comparando Éden e Canaã. Quando comparamos o que foi perdido no Éden e o que foi conquistado na terra de Canaã, percebemos que nem de longe a comparação é justa, né? Não tem nada a ver o perfeito ali, o Jardim do Éden com Adão e Eva, e a terra de Canaã, que era áspera ali no deserto. Então a gente fala terra prometida, mana, leite e mel. O professor Rodrigo Silva até fala isso no Evidências, né? O pastor, doutor em arqueologia, ele fala que era uma terra que tinha um arbustozinho ou outro, uma água, um poço de água em algum lugar, mas não era essas coisas todas, não. Mas por quê? A gente vai ver isso. Porque era uma representação, era uma sombra da terra prometida de fato que Deus quer nos dar. Então a gente vai ver isso aqui hoje no guia de hoje, tá bom? O professor Gilberto coloca aqui, ó, uma coisa, porém, mesmo essa comparação não parecer aos nossos olhos muito justa, o que é que fica evidente nessa comparação? Fica sempre aqui evidente que Deus quer restaurar, recuperar o que o homem perdeu, principalmente a sua presença abençoadora. O homem foi destituído de Deus quando pecou no Éden, a gente vai ver isso, e Deus quer restaurar isso. A glória dele em nós. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele, para glorificar ele, como está em 1 Coríntios 10, 31. Nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo. E Deus quer restaurar isso, porque infelizmente com o pecado, o ser humano tirou essa possibilidade, né? Ao ponto de Jesus estar fora do coração e ele está do lado de fora batendo para ver se a gente abre a porta do coração. Olha isso. Era para ele estar dentro de nós, mas com o pecado, a natureza pecaminosa, ele acabou ficando de fora da nossa vida e mesmo assim, a sua infinita graça, misericórdia, amor, ele vem e fica batendo, insistindo para entrar na nossa vida de novo. E aí, cabe a gente usar o nosso livre-arbítrio de forma correta para aceitar, abrir a porta e ceiar, se relacionar com ele e ganhar a vida eterna ao lado do nosso Criador, ou se rebelar, resistir, deixar a porta fechada e, infelizmente, receber o juízo. A gente vai ver isso aqui porque tem juízo, né? Agora, nesse tempo em que vivemos, Deus quer que olhemos para o alto, para o céu, e nos enche de esperança para estarmos na pátria celestial e, como herança, viver no Éden restaurado para sempre, de uma vez por todas. Amém, né? É isso que a gente vai estudar hoje. O pastor Barna coloca aqui a primeira pergunta da semana, né? Leia Gênesis, capítulo 2, verso 15.
capítulo 3, verso 17 a 24. E aqui tem a pergunta, ó, quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal, do nosso ancestral Adão e Eva, né? O que é que aconteceu lá em Gênesis? E é importante a gente estudar Gênesis, porque quem não entende o início, não tem como saber o fim, né? Então, a maneira correta de estudar a Bíblia é pegar o conceito, a identidade, a história de tudo desde o início. Não dá para ler um livro, uma história, um filme do fim. Tem que entender o contexto. E Gênesis é importante por isso. Então, pega aí sua Bíblia, dá uma lida nesses versos. Eu vou deixar um reloginho aqui para você dar um pause, tentar achar essa resposta antes de eu voltar aqui para você. Então, vamos lá? Achou a resposta aí? Tá aqui, ó, Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha, o propósito que Deus fez para a gente honrar, cuidar das coisas dele, ser governante, mordomo, cuidar das coisas de Deus, cultivar. Olha a importância do agro aqui, né? Da agropecuária, do agronegócio, né? Cuidar da terra, cuidar dos animais, deu nome aos animais. Essa é a nossa essência. Deus criou a gente para isso. Cuidar do jardim, que era ao habitat de Deus aqui nesse planeta, né? Deus criou a gente para honrar e glorificar Ele, mostrar ao universo que o diabo estava errado, para a gente ser testemunha dele aqui nessa terra, representar o reino de Deus aqui na terra, o reino que Lúcifer se rebelou e levou um terço dos anjos, e aí dizendo que Deus era injusto. Então Deus cria isso aqui, cria a gente com um propósito, só que o homem erra, o homem peca, quebra a aliança. Deus tinha dado uma aliança, né? Olha, vocês vão ter tudo perfeito aqui, só não coma do fruto daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai e vacila. Tem até um vídeo que eu fiz aqui, um estudo bíblico que eu tenho, Revelações. São estudos mais prolongados, né? E a gente fala aqui, ó, da origem do planeta Terra, de tudo, da criação, a origem do mal. Então tá aqui em cima, pega aí na descrição, nos comentários. É um estudo bíblico para a gente ver toda a história da nossa humanidade, da nossa raça humana, na Bíblia, no Manual da Vida, na carta de amor que Deus deixou para nós, tá bom? Então, tá aqui, ó, Gênesis 3, 17 a 24. E ao homem, Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, olha, a consequência de quebrar a aliança, de desobedecer a Deus. A obediência retrata se você aceita Deus como seu criador. É por isso que a gente tem que obedecer. Não é para ganhar nada em troca, é para dizer ao mundo que a gente é do Senhor, que a gente tem Deus como nosso criador, redentor, e a gente é submisso a Ele. Quando você não obedece, você está se rebelando, está afrontando, está dizendo que você é que se comanda, é que se governa. Por isso que a obediência demonstra se você aceita ou não a salvação. A obediência não salva ninguém, ela mostra se você está salvo, se você está rendido aos pés do Salvador, do Criador. Então é isso. Por isso que Deus pede a obediência. Não é porque Ele precisa de nada. É porque Ele quer saber se você vai usar o seu livre-arbítrio e o mundo está vendo se você está adorando a Ele ou não. Se você está aceitando o governo dEle na sua vida ou não. Está se rebelando. Então, é por isso que Deus pede sempre a obediência. Pelos vossos frutos, pela obediência, pela obra que Ele vai conhecer quem é quem. A Bíblia diz isso, pelos vossos frutos vos conhecereis. Porque a fé, dizer que é de Deus sem obras, a Bíblia fala, a fé sem obras é morta. É conversa fiada, é da boca para fora. Então, ó, Deus chega e repreende. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto que eu ordenei para você não comer, maldita é a terra por sua causa. E Deus aí amaldiçoou o planeta, a criação dele, né? Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. E aqui a morte apareceu, porque não tinha morte antes disso. Então, ó, Deus fala que vai virar pó, vai voltar para a terra da onde Deus criou, né? Que criou do barro, do chão. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui fica mais uma evidência de que não existe espírito fora de corpo, né? Morreu o corpo, acabou. A Bíblia deixa isso claro. O corpo vira pó, o espírito, que é o fôlego de vida, a essência, vai para Deus e acabou. Não tem mais sentimento, ninguém louva, morto não fala, morto não pensa e jaz no esquecimento. Fica aqui aguardando. Essa história de alma penada, de espiritismo, de espiritualismo, que muitos cristãos acreditam, é antibíblica, né? Por quê? A chance que a gente tem de demonstrar que a gente é de Deus é enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Se você morrer longe de Deus, aí o bicho pega, né? Porque você pode estar se condenando, tá bom? Então, Bíblia aqui deixa isso claro, né? Verso 20 continua, ó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Que já fica claro no verso 21 que a morte chegou onde não existia morte. Um animal foi morto para vestir, para cobrir o pecado, a nudez, a vergonha do ser humano. Olha, o sacrifício substitutivo, já que Deus fez roupas de pele e matou um animal para demonstrar já o plano de salvação.
que seria necessário a morte, porque o salário do pecado é a morte, para cobrir a vergonha, a distância, a nudez do homem ao pecar, a usar o livre-arbítrio de forma errada, né? E aí vestiu Adão e sua mulher. Assim como Cristo nos veste com seu manto de justiça, né? A nossa vergonha, a nossa natureza pecaminosa, quando a gente o aceita. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque só Deus e os seres celestiais conheciam o pecado, porque Lúcifer pecou lá no céu, a primeira rebelião, mistério que surgiu no coração do anjo de luz. E aí o homem agora passou a também conhecer o pecado, né? Por quê? Aceitou a mentira do diabo, a investida do diabo ali no Jardim do Éden. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. E aqui acabou a vida eterna do ser humano. Pecou, conheceu o mal, decidiu escolher o mal, conheceu uma coisa que Deus não queria, que Deus protegeu, e aí sobrou, né? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. A missão, a tarefa de trabalhar, de cuidar, continuou. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, a gente vai estudar isso aqui, tem uma tabela no final aqui do auxiliar do professor, que conta essa história toda com lógica, para a gente entender que existia uma terra aqui, que era para representar o reino de Deus nesse mundo, para glorificar Deus. O homem errou, quebrou a aliança e aí foi exilado. Teve um exílio aqui nesse momento. Só que mesmo com esse exílio, Deus cria um plano de salvação, de restauração, de redenção. E a gente vai ver esse plano de forma didática e pedagógica sendo ensinado em toda a Bíblia. A gente estudou no trimestre passado o livro de Êxodo. E agora o livro de Josué, que está trazendo esse ensino pedagógico de Deus para o povo entender o plano, para entender como deve agir para voltar ao Jardim do Éden. A terra perfeita, a terra prometida, né? É isso que a gente está estudando aqui. Então, elaborando melhor a pergunta, o professor Gilberto coloca: o que é que aconteceu com o primeiro casal como consequência da queda, de quebrar a aliança, o pacto? Então, a resposta está aqui explicando como consequência da queda, da desobediência, de pecar, a duração da vida foi diminuída pelo processo de degeneração física e espiritual, né? Ou seja, o ser humano começou a ser mortal, se afastou de Deus, o homem falava com Deus, via Deus, andava com Deus, e aí ele foi se afastando, só passou a ouvir, não enxergou mais. A glória de Deus foi destituída, foi tirada, eles foram expulsos do jardim, onde Deus habitava, passeava toda a tarde, como Ellen White fala, né? Então isso foi tirado, e com o tempo a natureza pecaminosa só foi piorando isso, que depois nem ouvir, o ser humano passou a ouvir. Foi necessário vir profeta para ser o intermediário entre Deus e a raça humana. Depois nem com profetas, né? E aí a distância está enorme, mas aí Jesus vem, sempre tem estratégia de remanescente, de restauração, para a gente poder ouvir a voz de Deus, para Deus falar conosco, né? E é isso que Jesus veio fazer aqui. Então a terra foi amaldiçoada como resultado dessa queda, dessa desobediência. A condenação, o juízo chega, né? Aqui o comentário diz: ó, o ambiente perfeito no qual Adão e Eva viviam era um paraíso onde eles aprendiam do próprio Deus e conheciam cada vez mais do caráter amoroso do Criador. O universo todo estava vendo que Deus é amor, é justiça, é santidade, é verdade, quebrando a mentira de Satanás, que Satanás lançou e tirou um terço dos anjos do céu, né? Então a gente foi criado para isso, para mostrar a todos imagem e semelhança de Deus, para mostrar quem Deus era. Só que o homem vacilou. Com o pecado, eles perderam o direito ao território do Éden e também de representar Deus, da presença divina, né? Porque Deus é santo, não habita onde tem pecado, né? O pastor Barna aqui no guia, ele coloca aqui, ó: na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e beleza. Esse é o desígnio de Deus, é o plano de Deus, sempre foi esse. Salvar a todos, ter um relacionamento íntimo conosco no paraíso. O casal conheceu seu Criador em um lugar que supria todas as suas necessidades físicas. Além da palavra falada de Deus, o Jardim do Éden servia como centro de aprendizado. Era uma faculdade, olha isso, onde adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino, de quem Deus é, e também da vida que o Senhor desejava para eles. O propósito de Deus para nós, Ele é amor, Ele planeja, a predestinação é para isso, para a abundância, para a vida eterna, para a salvação. Ele predestina, mas não obriga, é um planejamento. Predestinar é planejar, mas Ele deixa você decidir se você quer ou não seguir o que Ele traçou para você. E aí Adão e Eva vacilaram, usaram o livre-arbítrio de forma errada, quebrando o relacionamento de confiança com o Criador. Essa conexão com o jardim também se desfez e, como consequência, tiveram que deixá-lo. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. E aqui a gente já vê a importância do território. Olha a simbologia. Deus quer dar para a gente
um território perto dele para viver com ele. A gente viu aqui na lição anterior que Josué, ao escolher a terra por último, ao receber a terra por último, ele ficou perto de uma terra do lado do santuário. Mais importante estava viver ao lado de Deus. E é isso que Deus quer com a gente, que a gente habite com ele. Então o ser humano perdeu seu território ali, que era com Deus. Deus havia confiado a eles. E aí o Jardim do Éden passou a simbolizar essa coisa da vida abundante da casa de Deus, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Por isso que Canaã surge como uma sombra, como uma maquete, como um exemplo do que Deus quer nos dar, essa vida abundante que Ele preparou para a gente sempre desde o Éden, desde Adão e Eva, desde a criação do homem, do ser humano, e que infelizmente, por cair no pecado, o ser humano perdeu. Então a gente vai ver aqui a representação disso, né, dessa terra. Daqui a pouquinho, no final, tem uma tabelinha aqui que me surpreendeu. Fica de forma clara, didática, o entendimento de toda a história da nossa humanidade, né? Das promessas, dos exílios, do juízo e do que Deus quer pra gente, tá bom? Então fica até o final porque vai valer a pena. Mais uma pergunta aqui, ó. Como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? Leia Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15. Depois aqui o capítulo 26, no verso 3. O mesmo capítulo 26, agora o verso 24. Depois, o capítulo 28, verso 13. Então a gente vai ver aqui como é que os patriarcas entendiam essa terra prometida, né? Que Deus prometeu ali a Abraão. A gente vai entender essa história. E aqui tem outra pergunta. O que significa também para nós hoje, adventistas do sétimo dia, cristãos, viver como herdeiros dessas promessas? E aqui a gente vai ver isso em Hebreus, capítulo 6, do verso 11 ao 15, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, dá uma olhada, tenta achar essas respostas, que eu já volto. Vamos lá então? Então tá aqui, ó, Gênesis 13, verso 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, né, depois que Ló separou-se dele. A gente conhece bem a história ali, né? Quando cresce, a terra fica difícil conviver os dois, muita coisa, muito bens, e aí pede para dividir. E aí Abraão, como líder serviçal, como Josué foi ali, ele deixa o sobrinho escolher. E aí Ló escolhe a parte dele, Abraão fica com a parte que sobrou. E aí Deus fala, ó, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha isso. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Essa foi a promessa de Deus. De um território ali, mas não queria se dizer apenas aquela geografia, aquele lugar. Deus já estava ensinando ali a Abraão que o plano dele era levar toda a raça humana para um lugar especial, para perto dele, né? Aquela terra ali era só uma representação, uma sombra da promessa que Deus fez para a humanidade de acabar o pecado e que ele é fiel para cumprir. Então ele criou aqui uma maquete, uma simbologia, uma experiência miniatura para Abraão, ensinando de forma didática e pedagógica que ele é fiel e que ele cumpre a promessa dele. Então ele prometeu aqui a Abraão um espaço territorial, físico, geográfico nesse planeta, numa região. E depois a gente vai estudar o plano todo, a jornada do cristão nessa promessa que Deus fez. Por que é que Deus fez isso? Para a gente entender a nossa jornada de cristão para a vida eterna, para as mansões celestiais, né? Da mesma forma que ele ensinou tudo quando ele pediu para Abraão sacrificar Isaac, ensinou a morte do cordeiro. Isaac pergunta, onde está o cordeiro, meu pai? Deus proverá. Então Deus usou de maneiras diversas, instrumentos diversos, ferramentas diversas para ensinar o plano da salvação da raça humana para Abraão. Inclusive, como eu falei aqui, do sacrifício substitutivo. E aí, vem agora com a terra, promete uma terra para mostrar que é uma terra prometida no céu, mas ele estava dando aqui na terra. Então, tudo isso tem uma visão escatológica do plano de salvação de Deus, tá? Então, para a gente entender aí que muita gente não entende, acha que é coisa solta, né? Gênesis 26, verso 3, ó. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, permaneça mais um pouco, a gente está aqui um pouquinho mais, tem até uma música do Arauto do Rei, né? É só um pouco mais. Deus vai abençoar a gente, os fiéis, os remanescentes. Imagina Deus falando para mim e para você hoje, ó, porque você e aos seus descendentes, a nossa família, Deus vai dar toda essa terra aqui e vai confirmar o juramento que fez aos nossos pais, a Adão e Eva, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que é o quê? Nos dá a nova Jerusalém, a nova Canaã, uma terra prometida, onde não tem mais pecado, mais morte, mais dor. Então é isso que a gente vai herdar se a gente for fiel. Essa terra prometida aqui, geograficamente, fisicamente, tem a ver com o plano de Deus, o que Deus quer entregar pra gente para sempre, né? Acabar com esse mundo aqui e vai vir a nova Jerusalém, um novo céus e nova terra. Então é isso que está
trazendo aqui na profundidade do texto para nós. Gênesis 26, 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse a Jacó aqui agora: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Olha isso. A quem é fiel, a quem é remanescente, o amor de Deus, ele é fiel, né? Gênesis 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. A gente viu ali Jacó, né? Quando briga com Deus, tem uma luta, muda o nome dele para Israel. E aí a gente vê a história toda do povo de Israel, que eram os hebreus, descendente de Isaque, de Abraão, de Heber, e vem de Noé, e aí vai até Adão e Eva, né? Voltando aí. Por fim, a pergunta final ali que está em Hebreus capítulo 6, verso 11 a 15. Olha aqui, o apóstolo Paulo aqui agora, na carta aos Hebreus, falando aqui também dessa relação do plano de salvação, né? Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, perseverante, remanescente, obediente, para que tenham a plena certeza da esperança. Que esperança? De herdar a terra prometida. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Está aqui. Está vendo? Fé e paciência. Parece que está demorando, né? Mas a gente está aqui, tem que aguardar. Só tem duas maneiras da gente enxergar isso. Ou a gente vai agir como os 10 espias que falaram ali besteira. Não, tem gigante, tem isso, tem aquilo. E a gente está sendo pedra de tropeço, está sendo rebelde, se rebelando e vamos perder essa terra prometida. Então esse é um cenário. Ou a gente vai ser igual a Josué e Caleb, né? Que mesmo sendo fiéis, remanescentes, eles tiveram que esperar. Eles pagaram o preço por causa dos outros. Ficaram 40 anos peregrinando no deserto por conta dos outros, da desobediência dos outros, da apostasia, da idolatria, da incredulidade dos outros. E eles tiveram fé, paciência, persistência. Tem um propósito para tudo. Deus quer salvar a todos. Eles esperaram. Então a gente tem que esperar, tem que confiar em Deus, né? Não tem outra saída, ó. Fé e paciência até a gente receber a nossa herança. A gente tem que ficar firme. O apóstolo Paulo está falando isso, não ser negligente. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha isso. Dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E hoje todos nós somos descendentes, o novo Israel, né? Filhos da promessa, né? Olha aqui, o professor Gilberto coloca aqui, elaborando melhor a pergunta, como os patriarcas viam a promessa sobre a terra prometida e o que significa para nós adventistas crer que somos herdeiros dessas promessas. Então, meio que quando a gente lê, já responde tudo, né? Ele explica aqui, ó. Para os patriarcas, a promessa de possuir a terra era uma herança garantida pela aliança feita entre Deus e Abraão. A gente tem que pegar isso aqui e sempre lembrar que a promessa aqui é muito maior do que uma terra física aqui nesse planeta. A aliança aqui é de Deus com a humanidade desde o Adão e Eva, de ser obediente. A terra física, geográfica ali, Canaã terrestre, era só uma sombra, uma simbologia. E os patriarcas entendiam, sabiam disso. Era uma herança garantida da salvação, da vida eterna. E a gente, como adventista, precisa entender isso, né? Somos herdeiros espirituais dessa promessa também, aguardando o céu, onde está a Canaã celestial, a verdadeira promessa, a verdadeira terra prometida que Deus quer dar à raça humana. Não é só um povo, aquele povo ali foi escolhido como exemplo, né? Como maquete, como miniatura, para representar Deus na terra e atrair outras pessoas para o plano de salvação que Deus estava ensinando ali. Então é isso. E a gente, como adventista, reparador de brecha, tem que trazer essa verdade, ensinar isso e mostrar ao mundo como o povo de Israel deveria ter mostrado, através do nosso exemplo, da nossa obediência, que Deus é um Deus fiel, Ele quer o melhor para a gente e Ele vai voltar para buscar quem o aceitar. Amém? Então, vamos pegar essa missão, né? Olha o comentário aqui. Se no Éden, Adão e Eva foram expulsos do território sagrado, em Canaã, o povo, pela ajuda divina, ocupou a terra como uma forma de herança. Então, foi uma simbologia de que o que Deus promete, o que Deus prometeu a Adão e Eva, vai ser cumprido. Então, foram expulsos, mas tem um plano de salvação, uma restauração aí. E aí, Canaã serviu para ensinar isso de forma didática e pedagógica. E aí, quando o povo ocupa a terra, é para mostrar que Deus é fiel, que Ele cumpre a sua promessa. E aí o povo expulsa os antigos moradores, né? Os desobedientes, os que se rebelaram, os que não aceitaram. Então, é ensinando o juízo que vai acontecer nos últimos dias. O arcanjo vai vir, Jesus vai vir com os anjos, vai dar a herança a quem foi obediente, vai dar a terra prometida, a gente vai para o céu, para Nova Jerusalém, e vai expulsar dessa terra aqui todos os moradores, vai matar todo mundo.
Quando a gente voltar depois do milênio, dos 1000 anos, vai vir a última batalha, que eles vão querer tomar a Terra Prometida, os anjos maus, o diabo e os ímpios, e Deus vai exterminar todos, vai aniquilar, expulsar desse mundo e vai criar novos céus e nova terra. E a gente vai habitar aqui para sempre, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem pecado. Deu para entender que a Canaã terrestre é tudo aqui uma maquete, uma simbologia, uma sombra, uma aula do que vai acontecer com o mundo quando Jesus voltar. É o plano de Deus para a humanidade e o fim do pecado, né? E aqui, ó, fica uma mensagem importante na lição, ó. Os israelitas não tinham nenhum direito sobre a terra, eram idólatras, desobedientes. A gente viu igual a gente, natureza pecaminosa. Não é mérito nosso nenhum. Então, os israelitas aqui, ó, não têm nenhum direito sobre a terra. Mas como o povo que ali morava era apostatado e ofendiam a Deus com sua idolatria, então Deus, pela graça, prometeu a Abraão dar a terra para sua descendência. Pela obediência, pelo remanescente, Deus olha, como você é o único obediente, igual a Noé. Deus ia destruir tudo e achou em Noé graça. E aí falou, eu vou salvar você e sua família. Pregue aí, mas antes de destruir, ele 120 anos pregando. Então, a mesma coisa aqui, o povo de Israel foi chamado. E Abraão achou graça. E aí, Deus fala, ó, vou dar a você uma terra prometida, para você e para sua descendência. Você vai ser o meu povo escolhido. Então, Deus escolhe um povo para ser nação santa, povo eleito, sacerdotes, representante de Deus. Mas esse povo não foi o que deveria ter sido, né? Então, às vezes, a gente fica julgando o povo de Israel, mas hoje a gente está igualzinho. Deus chama a gente para ser exemplo. E será que a gente está sendo? Que tipo de cristão a gente está sendo? A gente está aqui para representar, glorificar Deus, ser exemplo, chamar pessoas aos pés da cruz do Salvador, ensinar o plano de salvação. E às vezes a gente está vivendo com o Egito dentro da gente, querendo aqui viver nesse mundo caído, nessa terra pecaminosa, esquecendo de fazer a missão que a gente foi chamado para fazer. O novo Israel, o Israel espiritual, é a mesma missão, é o mesmo chamado que Israel aqui no tempo de Moisés, de Josué, teve. Então, o plano continua, né? Só que está bem andado, daqui a pouco é o fim. O professor Gilberto traz aqui Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. Ele coloca aqui uma citação da escritora norte-americana Ellen White. Olha aqui o que ela fala. Em nenhum dos casos, né, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração, olha aqui, e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Olha isso. Olha isso aqui, é a incredulidade do povo, o mundanismo, o pecado, a idolatria, o distanciamento de Deus, a falta de reconhecimento, a falta de gratidão, a falta de consagração, a contenda, 35 mil denominações cristãs, olha a contenda de um com o outro, tudo aí distorcendo, querendo ser melhor que o outro, distorcendo a Bíblia, falsas doutrinas. E se a gente viu escribas, fariseus, mestres da lei, condenando o Filho de Deus que veio nessa terra aqui, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então é tudo isso que tem feito a gente ficar por aqui. Igual Josué e Caleb ficaram penando 40 anos por conta dos 10 espias, da conduta, do comportamento que impregnou em todo o povo, na maioria, e quiseram até matá-los, apedrejá-los. E o que vai acontecer com o remanescente, tá? Então é por causa disso que a gente está penando aqui nesse mundo. Mas é a profecia, né? Infelizmente, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqui, finalizando o guia, e a gente entrar aqui no auxiliar do professor, que tem uma tabelinha muito legal, o pastor Barna coloca aqui, ó. Quando Abraão chegou no território que Deus lhe havia indicado, aquele lugar, pela fé, tornou-se a terra prometida. Olha isso aqui, pela fé. Por quê? O plano de Deus é dar a terra prometida celestial. É um novo mundo, uma nova terra. Não é aquele pedacinho de chão geográfico nesse planeta caído. E mesmo assim, pela fé, porque ele tinha a propriedade. Deus tinha dado a propriedade, mas a posse ainda não tinha. A gente falou isso, né? Haviam outros habitantes idólatras pagãos habitando ali, morando ali. Então, pela fé, tornou-se a terra prometida para ele e seus descendentes. No entanto, por 400 anos, essa terra permaneceu apenas como promessa. Era deles, mas eles não moravam, não tinham, né? Propriamente dita a posse. Os patriarcas não chegaram a possuí-la de fato. Por que isso? Porque era só uma representação, era uma maquete. Deus só estava ensinando. Então não precisava eles de fato terem ali a promessa. Ah, Deus foi infiel, Deus não cumpriu a promessa para Abraão. Não, ali era uma simbologia. E a prova disso é que Moisés não entrou ali na Canaã, morreu no deserto, né? Josué que entrou com a segunda geração, mas ali era uma simbologia. A prova disso é que Moisés depois foi ressuscitado e foi para a terra prometida celestial, a terra de fato que Deus quer dar para todos nós. Então ele recebeu a bênção literalmente. Deus o levou para a nova Canaã, para a nova Jerusalém. Imagina, né?
Então é isso que Deus quer mostrar aqui. Quando ele não permite que Moisés entre, parece um castigo, mas ele está falando, quieta, Moisés, fique tranquilo. Isso aqui é só uma sombra, isso aqui é só uma pincelada. Eu só fiz isso aqui para ensinar que eu sou fiel, que eu vou dar o que eu prometo. Mas você vai para onde realmente eu quero levar a raça humana. É para essa terra aqui, ó, e leva Moisés para o céu. Né? Então é isso aqui que a gente aprende com a Bíblia, ó. Os patriarcas não chegaram a possuí-la de fato, não tinham posse que pudessem passar para os seus filhos como herança. Por quê? Não é nessa terra que Deus quer dar. O reino dele não é nesse mundo aqui, é lá em cima. Quando Jesus voltar e ressuscitar todos, vai estar Abraão, Isaac, Jacó, Adão, todo mundo na terra prometida. E aí eles vão ver que Deus é fiel, né? Que valeu a pena. Imagina Jacó, que entrou com 70 pessoas da família no Egito. E hoje, quantos milhões e milhões de habitantes tem? Todos nós, descendentes dessa geração aí, né? Então entrou 70, saíram milhões ali no deserto, depois do Mar Vermelho. E hoje, todos os cristãos que são o Israel espiritual como descendentes, imaginem, incontáveis como a areia do mar. É isso que eles vão ver no céu. E aí vão ver que Deus é fiel e justo, né? Então a terra pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden lhe pertencia. Por que Deus pode dar tudo? Porque ele é o dono de tudo, ele é o Criador. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território. Isso é um fato, claro, que a gente tem que aprender. Não é mérito nosso, não é porque a gente merece. Nossa, a gente merecia a morte, o salário do pecado é a morte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia. Deus fez um plano e ele mesmo veio cumprir, se fez carne, mandou o filho para pagar o preço, né? Então, não é porque Israel era bonzinho, era ideal, era isso. Não, ele foi só escolhido para ser um exemplo, para ser aula para a gente, para ensinar o plano pedagógico de Deus, né? Israel também não fez nada para merecer. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto da iniciativa de Deus. O plano é de Deus. Ele que quis criar o planeta Terra, o ser humano, para glorificá-lo nessa guerra cósmica, nesse grande conflito entre ele e Satanás, Lúcifer, o anjo caído. A gente vacila, cai, e ele que cria um plano, a iniciativa é sempre dele. E aí ele está traçando aí os desígnios dele, né? Na minha vida, na sua vida, tudo o que acontece tem um propósito. A gente pode aceitar ou não, tá bom? Israel não tinha nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra, assim como nós não temos que exigir nada, né? É pela graça de Deus mesmo. Deuteronômio 9, verso 4 a 6. Somente pela graça de Deus a gente pode desfrutar essa salvação, essa saída para as mansões celestiais. Então a gente é falha, é pecador, a gente não consegue obedecer, a gente tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, sabedoria, discernimento, para a gente ser obediente. A fé é um dom que vem de Deus, a obediência também. Tem que pedir a Ele, porque sem Ele a gente não vai conseguir. E mesmo com Ele a gente cai, né? Mas Ele perdoa, a gente tem que confessar, se arrepender e aí continuar na luta, na jornada do cristão, porque mediante os méritos de Cristo, a gente vai achar a absolvição dos nossos pecados, né? E a recompensa vai ser dada àquele que confiar. E demonstrar isso. Como é que eu demonstro? Nas obras. Sendo nova criatura, testemunhando, falando, pregando e sendo exemplo, como Israel foi chamado para ser ali, né? Os patriarcas eram herdeiros das promessas. Olha aqui, o tema da semana, herdeiros das promessas, até que elas se cumprissem. E aí, a gente acaba sendo escravo da esperança, prisioneiro da esperança. Então, a gente é herdeiro da promessa, recebe a propriedade. Deus quer nos dar salvação para todos, mas nós estamos escravos, prisioneiros da esperança, porque ela ainda não foi dada. Então, a gente está confiando nela. Então, fecha perfeitamente o tema da lição, né? Então, a gente está aqui, herdeiro, escravo, até que ela se cumpra. E aí sim, a gente vai estar 100% com Cristo, né? Da mesma forma, como seguidores de Cristo, herdamos promessas ainda maiores, como está em Hebreus 8, verso 6, que se realizarão se formos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 12. Então, quem morre, quem descansa aqui, mas está em obediência, está contrito, em comunhão, ele já herdou a promessa de Deus, né? Então, vai ser um piscar de olhos quando ele vê Jesus está voltando e vai para Nova Jerusalém, Nova Canaã, tá bom? Então, é isso que a gente tem que acreditar e crer. Aqui está o mapinha que eu falei, uma tabela bem bacana. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena, porque aqui você vai entender tudo. Ficou excelente esse aprendizado aqui. O pastor Barna traz aqui no auxiliar do professor, ó, a teologia da terra entre a criação e a nova criação. Então, por que Jardim de Éden? Para que terra de Canaã aqui? Promessa para Abraão. Tudo está aqui, ó, como eu falei, o plano pedagógico de Deus para a gente entender a jornada do cristão, a natureza pecaminosa do ser humano e como Deus é abundantemente amor, graça e misericórdia, né? Então, o gráfico a seguir resume a teologia bíblica da terra de Gênesis a Apocalipse. Então, da terra prometida, da promessa, da aliança de Deus, que é uma só.
Se você não entende que a aliança de Deus é uma só, que muita gente, muito cristão, não entende, né? Esse vídeo é para você. Presta atenção nisso aqui agora. Porque muita gente acha que a nova aliança é abolir o Velho Testamento, é cancelar. Mesmo Jesus falando que não veio abolir nada, tem gente que não entende isso. A aliança é sempre a mesma. Deus, querendo dar vida eterna, habitar eternamente com o ser humano, e só pede uma coisa, que o ser humano use o livre-arbítrio de forma correta, sendo obediente ao que ele pede. Só isso. A tarefa de Deus é dar vida eterna, zelar, cuidar, sustentar, manter, e a parte do ser humano é ser obediente. Porque é a demonstração de que ele está usando o livre-arbítrio de livre e espontânea vontade, obedecendo por amor, por reconhecimento de Deus como seu soberano, como seu criador e governante. É isso. E aí o ser humano vem quebrando essa aliança a vida toda, até hoje, e as pessoas não entendem. Jesus veio uma nova aliança. Por quê? Novas estratégias, forma pedagógica diferente para ver se o ser humano entende. E mesmo assim, tem gente que distorce e não entende. Olha esse quadro aqui, ó. Eu vou lendo aqui no auxiliar e você vai acompanhar comigo esse quadro para você entender aqui perfeitamente o que o pastor Barna, de forma assim exemplar, usado pelo Espírito Santo, trouxe para nós, né? A jornada do cristão, o plano de Deus. Olha aqui, ó. Aqui está a fase da história da redenção, né? O status do movimento, né? A relação com a terra prometida, com a bênção, com a promessa e as referências bíblicas. Está aqui no canto que você vai ver, ó. Então, o plano original de Deus, criar o Jardim do Éden, o ser humano, para honrar e glorificar Deus. A gente viu isso. Para mostrar que o diabo, que disse que Deus era injusto, estava errado. Os seres celestiais estão assistindo. O Big Brother é planeta Terra. Então, o status do movimento nosso é sedentário. O que é sedentário? A gente não faz nada. É iniciativa de Deus. Deus criou o planeta Terra porque Ele quis. Ele criou o ser humano porque Ele quis. E Ele nos deu a vida eterna porque Ele quis. Ele nos deu a tarefa, o propósito de honrar, glorificar, porque Ele quis. Então, a gente não fez nada aqui. A gente só tem que obedecer. E Ele fala, tem tudo aqui para você. Você vai cuidar de tudo, só não coma do fruto daquela árvore ali. Aqui é instituída a aliança, o plano de Deus, o estatuto, a moralidade e a condição para ele estar em íntimo contato e relacionamento com o ser humano. Porque ele é santo, ele é verdade, ele é justiça e ele é amor. Então você precisa estar sendo obediente para que ele se manifeste em você, para que ele se relacione com você. Era isso, a aliança é essa. Só que o ser humano vacilou, né? Então, a relação com a terra, posse. Adão foi ali o governante. A terra estava aqui para ser subjugada por ele. Ele que era o dono da terra aqui, representando Deus nesse planeta. Então a posse estava ali na mão dele, referência aqui. Olha o que o pastor coloca aqui, ó. No plano original de Deus, a humanidade foi projetada para subjugar a terra e habitar em um lugar de prazer eterno chamado Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 2, verso 8. Onde Adão e Eva poderiam desfrutar o contato direto com o Criador. Esse é o desejo de Deus. Essa foi a vontade de Deus. E é isso que Ele quer para mim e para você. Restaurar essa situação aqui, esse contexto aqui. O plano inicial dele foi esse. Só que Ele não obriga, Ele é democrático, Ele é amor. E aí, tudo aconteceu por conta da desobediência, né? Nesse estado sedentário, que a gente não faz nada, Adão e Eva desfrutariam a vida eterna condicionado à sua lealdade ao Senhor. Então, a obediência está aqui, ó. No entanto, o pecado interrompeu esse plano original, levando ao primeiro deslocamento da história humana. Sob juízo, e aí vem o primeiro juízo. O salário do pecado é a morte. Então, aqui na situação 1, ó, plano de Deus, a gente viu aqui. Aí vem o juízo. Situação 2, o juízo. Adão e Eva experimentaram o exílio saindo do jardim. Então, perderam a posse da terra. E aí, olha aqui, ó, nômade, juízo, foram exílio, nômade, saíram ali da terra, Gênesis 3:11. Então, acontece isso aqui. Por quê? Deus é santo, é justo, é amor. E aí a desobediência, o pecado, não habita onde Deus habita, né? Só que aí Deus criou o plano de salvação e mostra ali o que Ele iria fazer para que o ser humano voltasse a ter a terra prometida. Então é daqui que começa a história da terra prometida, né? Quando Adão perde a posse do Jardim do Éden. Então era a representação de Deus, né? Aqui na terra. De um ponto de vista teológico, o movimento do lugar projetado por Deus marcou a consequência da desobediência. Então é ali no Éden. Nesse sentido, Adão e Eva se tornaram também os primeiros refugiados espirituais, peregrinos, vivendo como nômade, esperando para retornar à sua terra, ao Jardim do Éden, ao lugar da criação, ao paraíso. Percebe? Então saiu, fechou ali com o querubim, e aí ficaram vagueando nômades pelo deserto, fora do jardim, não podiam voltar até que o plano de Deus fosse concretizado. E ainda já se vão aí milhares e milhares de anos, porque Deus quer salvar a todos, e a gente vai ver isso aqui. Depois aqui vem a parte 3, ó, a promessa de novo. Deus faz uma promessa aqui, ó.
o primeiro sinal de um possível retorno apareceu no chamado de Abraão. Então a gente vê Adão e Eva, os descendentes, lá ali, logo os filhos, Caim mata Abel, já se desobedece, já se rebela, e Deus ali vai ensinando o plano. Vem aí vários descendentes, sempre tendo o remanescente e sempre tendo o desobediente, Deus querendo salvar a todos. E aí vem Noé, Deus dando chances, tentando restaurar, salvar a todos, nada. E aí vem aqui esse momento da promessa que ficou registrada como uma promessa aqui para o povo mais explícita, né? Que é com Abraão, ó, no qual Deus lhe ordenou, saia de sua terra. O povo estava ali apóstata, paganismo, idolatria. Ele falou, sai daí, Abraão, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Olha isso aqui, é Deus que vai mostrar a terra para a gente. Abraão saiu sem nem perguntar. Deus quer dar a terra, é a Canaã celestial. Aqui foi só um exemplo pedagógico. Então vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Então aqui, ó, a importância desse chamado de Abraão pode ser apreciado somente quando se percebe que ele marcou uma transição do juízo para a promessa. Então Deus aqui chega e fala, ó, vocês saíram, foram expulsos, mas eu vou resgatar tudo isso. Fiquem tranquilos, seres humanos, tá? Então ele chama Abraão, estava ali peregrinando desde o exílio aqui do Jardim do Éden, as descendências todas, a peregrinação, ele faz uma promessa. Então isso aqui marca, por isso que fica essa primeira aliança a Abraão, mas a aliança já tinha feito lá no Éden. E as pessoas não entendem isso, né? A mesma aliança. Antes do pecado chegar, já tinha aliança, né? Embora a família de Abraão tenha permanecido nômade por vários séculos, sua obediência deu início a uma jornada em direção à terra prometida. Então, Abraão foi um servo fiel, o pai da fé, né? Só que aí o que é que acontece? Ao longo do caminho, ó, os descendentes sempre têm. Abraão experimentou períodos de exílio, deixando temporariamente a terra que Deus tinha falado ali que era a terra prometida, né? A Canaã. Ele chegou a morar nessa terra. Então ele vai, depois sai, foge, depois volta de novo, deixando temporariamente a terra e retornando mais tarde, como está em Gênesis 12, 10 a 20 e Gênesis 20, do verso 1 ao 17. Isso aqui vem em mente a jornada do cristão. A gente aqui encontra a terra prometida quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando a gente aceita Deus, né? Quando a gente está sendo obediente. Só que às vezes o diabo vem, as armadilhas, a gente cai. Então é como se a gente achasse a terra prometida, estivesse na terra e depois a gente perde a terra prometida. Então a vida do cristão é assim, de altos e baixos, de idas e vindas, né? Por isso que a gente tem que se confessar, se arrepender. A jornada do cristão não é fácil. Então essa ida e vinda de Abraão para a terra prometida também mostra como vai ser e como é a jornada do cristão. Às vezes a gente está aqui com a espiritualidade alta, depois cai, se afasta. Muita gente sai da igreja, se apostata, mas depois volta. Por quê? Isso aqui era a simbologia do plano maior, da terra prometida que Deus vai dar, né? E aí não vai ter mais pecado, não vai ter mais exílio, né? Então aqui o autor fala, da mesma forma, seus descendentes também passaram por ciclos de saída e retorno. E o cristianismo está assim. O mundo cristão, de pessoas remanescentes, obedientes e outros que se apostatam, distorcem, se desviam, né? Altos e baixos, ciclos de saída e de retorno, vem e vai. Como quando se tornaram refugiados no Egito e mais tarde escravos, até que Deus interveio em seu favor, como está lá em Êxodo 6, 5, né? O ser humano, mesmo ali Deus querendo ensinar, mostra aqui a falha, a quebra da aliança sempre do ser humano. Deus restaurando a aliança e o ser humano quebrando. Deus restaurando, ele chegando na terra prometida, que é estar com Deus. Na verdade, a gente vai ver que a terra prometida é o quê? É habitar com Deus, é ter Deus dentro da gente, a gente como templo do Espírito Santo, a gente em comunhão com Deus. Em qualquer lugar, aí Deus fala, onde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Então, Deus não habita em templos, em paredes, em espaço físico, ele quer estar com a gente, a relação é com a gente. A terra aqui geográfica e física é só uma simbologia para que a gente entendesse, ficasse fixado, né? Então aqui, ó, incrível o aprendizado dessa lição de hoje, né? Olha aqui, ó, muita coisa interessante para a gente ver o que Deus quer para a gente. Aqui o autor coloca, ó, Jacques Doucan enquadra adequadamente o significado teológico dessas jornadas nômades. É a vida do cristão, né? Por meio das jornadas nômades da família semente, nunca chegando, nunca plenamente satisfeita, sempre ansiando por um lar, né? Às vezes reclamando, blasfemando, murmurando, questionando como o povo ali no deserto. Eu queria voltar no Egito, lá era assim assado, né? Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, né? Quer servir a 2 senhores, a Deus e ao mundo, não tem como, né? Então essa jornada aqui, nômade, o livro de Gênesis pulsa com a vibração da esperança. Apesar de experimentarem as bênçãos divinas, evidências do fiel cumprimento das promessas de Deus, Adão, Noé e os patriarcas continuaram a esperar pela vitória definitiva de Deus sobre o mal e a morte. Então, tudo isso, eles estavam aprendendo sobre o plano de redenção e salvação do mundo. Eles sabiam disso, Deus tinha mostrado isso para eles. E eles sabiam
que tudo ali era uma sombra, né? Somente essa vitória poderia restaurá-los, assim como a nós e toda a criação ao Jardim do Éden. Aqui me lembra quando fala de ir chegar, parece aquele desenho que assistia quando era criança da Caverna do Dragão, com o Mestre dos Magos ali, simbolizando de forma assim bem, né, esdrúxula a Deus, né, saindo aqui da Terra Prometida, indo para voltar para casa, para retorno, viviam num mundo aqui todo maluco e querendo achar o portal de volta, né? Basicamente é um pouco disso aqui que a gente vê, uma representação bem, como eu falei, esdrúxula do plano de salvação bíblico. A gente está aqui de passagem, buscando ser salvos. Às vezes parece uma pontinha de esperança de luz e cai, o nômade é isso. Mas se a gente permanecer firmes e fortes na fé, a gente chega lá, né? Aqui continua, ó, a peregrinação dos 400 anos dos descendentes de Abraão culminou na jornada de 40 anos pelo deserto, durante a qual o discurso final de Moisés, registrado em Deuteronômio, preparou Israel para a transição da promessa à restauração. E aqui vem o tópico 4 aqui em cima, ó. Olha aqui, restauração de novo. O ser humano sedentário não precisou fazer nada porque foi Deus que lembrou de Israel lá dos 400 anos de escravidão. Levantou Moisés para ser o libertador, um exemplo de Jesus. Tudo aqui ensinando o plano de salvação, tirando o povo da escravidão, do exílio, da peregrinação em terra estrangeira para restauração, a promessa restaurada, ou seja, a nova terra. Vamos para a terra prometida, de um estado de nômade para um estado de moradia fixa, mas de forma sedentária. Eles não iriam fazer nada, era Deus que estava à frente, mandando as 10 pragas, libertando ali no Mar Vermelho, cuidando no deserto. Então, acabou tendo uma posse precária aqui, ó. Por quê? Tiveram que perambular 40 anos, ainda tiveram que tirar ali, lutar com ousadia. A gente está estudando isso aqui, Josué e Caleb. Uns eram para destruir os cananeus, deixaram os cananeus ali. Gente ainda murmurando, desobedecendo. Então era uma posse precária, porque eles tiveram ali muito conflito para ter. Sob a liderança de Josué, Israel retornou à terra de Deus. A gente está estudando isso aqui, né? O livro de Josué. E aí percebe a combinação do tema de hoje com todo o trimestre que a gente está estudando? Então, essa terra ali que Josué tomou com as guerras, Jericó, Ai, né? E todas as cidades que estão ali listadas têm a ver com essa promessa aqui representando a fidelidade de Deus para com o seu povo, né? Então, sob a liderança de Josué, Israel retornou à terra de Deus. Só que olha o que o pastor coloca aqui, ó. No entanto, esse retorno a essa terra prometida ali, de Canaã, não implica que Canaã seja a localização literal do Jardim do Éden. Não é. Era só simbólico, né? A terra de Deus não é definida por limites geográficos, mas pela presença divina em seu meio. Então Deus queria ensinar que se eles obedecessem, fossem fiéis, eles estavam como se estivessem no céu. Aquela terra ali, Deus ia fazer tudo, ia dar a eles a manutenção de tudo como se fosse um jardim do Éden. Era uma simbologia, uma sombra, e uma prova, um teste de fogo ali, né? Para ver a fidelidade, a obediência, mas o ser humano sempre quebrando o pacto, né? Assim, o livro de Josué também marcou uma transição importante na história da salvação, quando o povo de Deus deveria subjugar a terra e desfrutar o descanso. Infelizmente, em apenas uma geração, a gente está estudando isso, né? O livro de Juízes já mostra, uma geração ali, conquistar a terra prometida, eram para ser exemplo, para chamar os outros povos, para fazer um verdadeiro paraíso de novo nesse mundo, só que em apenas uma geração, Israel começou a viver em desobediência e seu domínio sobre a terra se tornou tênue. E aqui vem juízo de novo. Ó. Aqui vem o 5, ó, juízo, voltar a ser nômades, exílio de novo. Está aqui 2 Reis, Jeremias e Ezequiel. Aqui, ó, do tempo descrito no livro de Josué até 2 Reis, Israel lutou a maior parte do tempo para manter o controle sobre essa terra. Por quê? Desobedientes. Rebelavam-se contra Deus. Perto do fim desse período, Deus enviou profetas para alertar seu povo sobre o juízo iminente por causa da quebra da aliança, da desobediência, da idolatria, do paganismo, da distorção de tudo. Olha aqui, e aí entra esse juízo aí, olha, a gente está no número 5 aí, tá? Sob juízo, Israel e Judá foram exilados do lugar que Deus havia projetado para eles serem exemplo ali, né? Nação santa. Durante o exílio, eles se tornaram nômades mais uma vez, deixando a terra e indo na direção oposta de Abraão. Então agora está voltando tudo. No entanto, o exílio não deveria durar mais do que 70 anos. E aí tem as profecias, né? Jeremias 25, verso 11 e 12. Dá uma lida aí na sua Bíblia, pega depois para você ler. Tá? Não vou ler tudo aqui para não ficar mais longo o vídeo. Nos livros proféticos, a promessa de um retorno estava intimamente ligada à mensagem imutável do juízo. E é igual vai ter no tempo do fim.
Jesus vai voltar e o desobediente, infelizmente, vai ser destruído no lago de fogo e enxofre com Satanás e os anjos caídos, né? E aí a gente vai ver que nesse juízo também sempre tem aqui de novo, ó, esse retorno era equivalente a uma nova criação. Isaías 65, verso 17. Prisioneiros, mas da esperança, sempre confiando no retorno a essa terra prometida, né? Com conotação edênicas, como está em Isaías 51, verso 3 e Esdras 36, verso 35. As duas figuras mosaicas de Esdras e Neemias levariam o povo de Deus de volta a Canaã. E aí vem o passo 6 com a promessa que Deus de novo faz, né? Abençoando o povo e aí os esforços para restaurar Jerusalém que tinha sido destruída. E aqui vem de novo uma outra promessa da reconstrução de Jerusalém. E aí entra toda a parte profética aqui de Daniel. Então a gente vai ver aqui, inclusive tem um vídeo aqui que eu fiz falando desse período todo, né? Dos 7 reis, falando aqui também do santuário, do ministério do santuário, do porquê que Deus trouxe o santuário para habitar no meio do povo, representação física também, geográfica, que tem a ver com esse estudo que a gente está tendo aqui. Tá aqui em cima, é um vídeo mais longo, mas vale a pena você ver. E a gente vai ver que tem a ver com essa restauração da aliança. De novo, a promessa, que é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, nômade, peregrinação de novo para a restauração que viria. Da Babilônia, agora uma província persa, o povo de Deus fez uma peregrinação em direção à terra prometida de novo. Esdras, capítulo 1, Neemias, capítulo 2. Apesar de encontrar forte oposição, a gente vê aqui em Esdras, capítulo 4, né? O povo finalmente conseguiu reconstruir Jerusalém, como está lá em Neemias, verso 11. Então, restauração aqui, a gente vai ver aqui agora, ó, restauração de novo, Deus vem, intervém, ó, faz, mesmo com os perrengues, a gente vê a restauração, o povo não faz nada porque é Deus agindo, a guerra é santa, é conflito cósmico entre Deus e Satanás, a gente é só instrumento. A posse aqui acaba sendo precária de novo, conforme está lá em Esdras e Números, porque o povo sempre deixando a desejar. No entanto, ó, durante todo o processo, Esdras e Neemias precisavam lutar constantemente contra a apostasia que atormentava o povo de Israel. Esdras capítulo 10, Neemias capítulo 13. O povo sempre negligenciando, teimoso, desobedecendo a Deus, mesmo com Deus fazendo tudo, é igual a hoje. Mesmo Deus dando vida, dando saúde, dando aqui demonstração através da Bíblia do plano que tem. Muita gente ateu, muita gente não está nem aí para a Bíblia, para Deus, para guardar sábado, para os mandamentos, né? Então, aqui nesse momento aqui, ó, foi precária a posse de novo a terra prometida. Por quê? Estavam ali, mas o coração distante de Deus. Apesar do reavivamento inicial e da reforma espiritual, a posse da terra tornou-se incerta mais uma vez. Olha o alto e baixo, as idas e vindas. A posse e a perda da posse. A nossa vida como cristão não pode ser assim, né? A gente tem que se agarrar e agarrar a promessa e ficar, não largar não. E aqui vem aí os judeus que retornavam, enfrentaram tempos difíceis sob opressão estrangeira durante o período intertestamentário. A mudança ali é um momento ali entre o Velho e o Novo Testamento, quase vindo o Messias, né? E aí vem esse momento aqui 8, já quase finalizando, o momento 8 aqui, ó, da restauração messiânica, da promessa que estava lá no Velho Testamento de um libertador, de um salvador, que tudo representava esse plano de Deus. Moisés, o santuário, tudo representava Jesus, e aqui chega, o povo também não precisou fazer nada, ó, sedentário, nômade, o retorno de novo. Aí Jesus vem para estabelecer de novo o retorno à terra prometida, só que dessa vez, como agora é o Filho de Deus, né, que estava sendo representado em tudo que passou no Velho Testamento, ele vem dar acesso à terra prometida real, que é a mansão celestial. Com a vinda do Messias, a luz brilhou novamente. O primeiro verso do Novo Testamento mostra que Jesus representava um novo começo para a humanidade. Mateus 1, verso 1, você pode ver isso. Jesus veio para vencer onde Adão havia sido derrotado. A rejeição de Cristo, a oferta do diabo de dar a ele todos os reinos da terra, a gente vê o diabo querendo, né, mostrar como o ser humano pensa que o domínio, o controle aqui, o que adianta acumular riqueza aqui, dar controle a Jesus desse reino aqui terreno. Aqui é só sombra, é maquete, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, a rejeição de Cristo, a oferta do diabo de dar terras, territórios aqui para ele, reinos dessa terra, não significa que Jesus não conquistaria esses reinos, mas simplesmente mostra que ele os conquistaria à maneira de Deus. Então, Jesus vai conquistar aqui, vai construir novos céus e nova terra, vai destruir tudo e vai purificar tudo. Então, não é da forma que o diabo queria dar a ele, do jeito que está, pecaminoso, né? É do jeito santo que Deus vai dar. Mateus 4, verso 8 a 10. Como um novo Adão, ele se tornou o governante de todas as nações.
cujo reino não passará. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 a 26. E aqui a gente vê essa citação aqui do professor. Essa universalização da terra é evidente no conceito do reino de Deus, que Jesus inaugurou. Então, Jesus vem, traz uma nova aliança no sentido de que ele acabou cerimônias, rituais, tudo que era sombra, que era maquete, e agora ele veio mostrar na realidade a aliança que desde o Éden é a mesma. Essa ideia não é uma espiritualização, nem uma reintegração do conceito de terra no Antigo Testamento. A terra prometida da aliança, desde o Éden, sempre foi a mesma. Deus criou Adão e Eva aqui, criou o planeta Terra para representar o que ele queria para as mansões celestiais. Mostrar ao universo que o diabo é o causador do mal, do errado, que não presta, e que Deus é justo, é amor, é santidade, é justiça. A terra prometida é uma terra com Deus. É isso. Então Jesus não veio abolir nada, não veio trazer uma aliança diferente. Ele veio aqui, na verdade, dar sentido a tudo que a gente estudou aqui. A todos os territórios, as sombras, as figuras, as simbologias, inclusive da Canaã terrestre, que isso aqui era só uma maquete. Então essa ideia aqui, de Jesus vir, está em sintonia com o aspecto universal da aliança abraâmica, já evidente no contexto original de Gênesis 12, verso 3, Gênesis 17, verso 6 e no verso 16. Então a terra prometida que Deus prometeu a Adão e Eva, quando saíram do Jardim do Éden, lá no número 1 aqui, no exílio aqui em cima, é a mesma terra que ele prometeu aqui a Abraão, é a mesma terra que está prometendo hoje para mim e para você, é a nova Canaã. Tem a ver com o plano de Deus para a humanidade, Então é isso, a aliança é a mesma sempre, só que ele usou de instrumentos didáticos e pedagógicos diferentes ao longo da história, Então, o que o Novo Testamento faz é explicar quando e como as promessas seriam cumpridas. É isso. A inauguração do reino de Deus por meio de Jesus introduzia uma tensão que nem sempre era clara no Antigo Testamento. E ainda hoje tem muito cristão que não entende. Embora Cristo tenha trazido a restauração definitiva, porque ele matou a morte, ele pagou o preço, na cruz, o seu povo ainda permanece em peregrinação. E é isso que a gente vê aqui, A posse já foi dada, Jesus morreu, deu acesso a todos à Nova Canaã. Só que ele não obriga, a gente aceita, a gente herda essa terra, a gente ganha o espaço lá no céu, ao lado de Deus, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Então a posse, a gente já adquire, que é uma posse espiritual. Tá bom? É isso que Jesus vê. Agora é no coração, na mente e no coração. Não precisa de pedra, não precisa de terra física, geográfica aqui, nessa terra aqui. Você, quando aceita Jesus como seu Salvador e vive em obediência, você já herdou a terra prometida. Você já tem a posse. Agora a gente ainda está aqui em peregrinação nesse mundo. A inauguração do reino de Deus já existe aqui quando a gente aceita Jesus. Só que, embora Cristo tenha trazido essa restauração, seu povo ainda permanece em peregrinação. De certa forma, os seguidores de Cristo já pertencem ao seu reino, pois Deus, juntamente com ele, nos ressuscitou da morte para a vida, E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso em Efésios, capítulo 2, verso 6. No entanto, olha aqui, seus discípulos ainda eram nômades em um mundo ao qual não pertenciam. É isso. Esperando o cumprimento da promessa em sua forma consumada. Então muita gente não entendia, os discípulos ali, Pedro, achando que Jesus ia montar um exército para tirar Roma e estabelecer o reino dele aqui, não entendia o que estava falando da terra prometida. Quem aceitasse Jesus aqui iria estar com ele no céu. Quando ele fala na cruz, em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Ele estava dando a terra prometida para o ladrão. Não é que ele foi naquele dia, como muita gente interpreta errado, é que ele morrendo ali em Cristo, aceitando, pedindo perdão, quando Jesus voltar, esse ladrão vai estar subindo aos céus com todos os santos. É isso, já herdou, ele tem a posse já. Quem morreu está esperando aqui, quando vier já vai estar na terra prometida, glorificado. Quem não morreu está aqui peregrinando ainda, no deserto, na dificuldade. Se tiver a honra, a graça, o privilégio de Jesus voltar nessa geração, a gente vai subir aos céus, junto com ele, tá bom? Para herdar de fato, sair desse mundo aqui, tá bom? Finalizando já, a gente vai ver aqui, o 9, o plano original de Deus, que sempre foi esse, Tá aqui, o novo Éden, a gente não vai fazer nada, é Jesus que faz. E aí, a gente vai ter a posse, como tá lá em Apocalipse. A experiência nômade do povo de Deus, da minha vida e da sua vida aqui, em direção ao seu lugar de descanso definitivo, termina na Nova Jerusalém, na Nova Canaã. Essa é a terra prometida que Deus sempre quis dar ao ser humano depois do pecado ter entrado, lá no Jardim do Éden. Quando ele fala com Adão, com Abraão, com todos sobre terra prometida, sobre promessa, ele está falando
da Nova Jerusalém. E ele usa simbologias diversas, rituais, sacrifícios, santuários, terras físicas, geográficas, terrenos, territórios, para mostrar esse plano. Essa peregrinação é claramente descrita não apenas como um retorno à Terra Prometida, modelada de acordo com a história do Êxodo, mas também como um retorno ao Jardim do Éden. O rio da vida flui pelo meio da cidade, regando a árvore da vida, que é acessível a todas as nações. Olha isso. Diferente do que aconteceu, que a árvore da vida foi trancada, Adão e Eva perderam o acesso. Agora a gente vai ver aqui que todos vão ter acesso. Todos os santos, os salvos, os que aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, esse lugar, como no Éden, não haverá espaço para a maldição do pecado e da morte. E Deus, mais uma vez, residirá com seu povo eternamente. Apocalipse 22, verso 1 a 5. Aqui, a história da redenção retorna para onde começou. No centro de tudo está a cruz, onde o Messias garantiu a passagem de volta com seu sangue. O novo Adão é aquele que trará seus filhos refugiados de volta para casa. Ah, que dia glorioso será esse, né? Amém, né? Glória a Deus, que plano, né? Ficou mais longo o vídeo hoje, mas é uma história assim, dá para entender tudo, né? De aliança, de toda essa peregrinação, da terra prometida, do porquê terra física, e eu espero que você tenha captado. Se não captou, volta aí, assiste de novo, porque é um aprendizado que tira todas as dúvidas de espiritualismo, de paganismo, de desobediência, de achar que a lei foi abolida, né? E aí mostra a importância clara da obediência, que é o que Deus quer. E aqui, para finalizar, Ellen White fala justamente disso, a importância de ser obediente, porque é isso que Deus sempre quer e é o que demonstra se você o aceita como seu Salvador. Olha o que a profeta fala aqui, ó. Se guardassem os mandamentos, Deus lhe prometeu dar o mais belo trigo e tirar mel da rocha para eles. Com longa vida, o Senhor os havia de satisfazer e de lhes mostrar sua salvação, né? Por desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o Éden, e por causa do pecado, toda a terra foi amaldiçoada. Mas, se o povo de Deus seguisse as instruções, sua terra seria restaurada a fertilidade e beleza. Olha o que Ellen White vai falar aqui. O próprio Deus lhes dera ensinos quanto à cultura do solo e deveriam cooperar em sua restauração. A ideia era os obedientes, o povo todo se restaurar, ungidos por Deus pelo Espírito Santo e refazer o Éden. Só que não quiseram, né? Então era o povo de Israel ser chamado, ser exemplo, ser obediente para impactar os outros e os outros todos também serem obedientes e o mundo todo voltar a ser obediente a Deus de forma espontânea. E era isso, né? Só que não aconteceu isso. Olha o que a Ellen White fala, ó. Assim, toda a terra sob a direção de Deus se tornaria uma lição prática da verdade espiritual. Assim como a obediência às leis naturais, a terra deve produzir seus tesouros da mesma forma em obediência à sua lei moral. O coração do povo deveria refletir os atributos de seu caráter em obediência à sua lei moral. Até os pagãos reconheceriam a superioridade dos que servem e adoram o Deus vivo. Então era para isso. Era para todo mundo que não confia em Deus, não conhece a Deus, desobedece a Deus, falar, caramba, esse Deus aí é tremendo, eu vou seguir esse Deus. Vale a pena viver essa vida do jeito que essas pessoas, que esses crentes vivem. Só que não é assim. Hoje a gente vê pessoas cristãs passando perrengue, comendo pão que o diabo amassou por conta de quê? Desobediência do povo de Deus. Tem gente que é ateu, que não é cristão, mas segue os princípios bíblicos e tem prosperidade em várias áreas da vida. A gente falou disso aqui. E tem gente que é cristão, que diz que é servo de Deus, que se diz cristão e não segue o que a Bíblia pede para seguir. Então veja que loucura. Tem cristão que diz que é seguidor de Cristo e não segue as orientações e aí passa perrengue, colhe as consequências. E tem gente que diz que é ateu, que não confia em Bíblia, não está nem aí para nada, mas mesmo sem saber, segue os princípios bíblicos e vive um estilo de vida conforme a Bíblia, mesmo não sabendo ele que é bíblico. E ele colhe os frutos, né? Então, se a gente seguir a Deus, que sabe o que é melhor para nós, até os pagãos vão reconhecer a superioridade dos que servem e adoram a Deus de verdade. Em espírito e em verdade. Moisés declarou, olha aqui, a bênção que Moisés falou. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos. Olha a lei, orientações, o manual. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. É hoje a nossa terra. Aqui é um teste. Se a gente não aprender a viver bem aqui, como é que a gente vai morar no céu? Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão. Olha isso, quando a gente obedece, é exemplo. Olha o que acontece. As pessoas que não conhecem a Deus, não vivem o que a gente demonstra, vão falar da gente, ó.
De fato, esse grande povo aí é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, esse Deus aí de Israel, todas as vezes que eles invocam. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Então é isso. E hoje a gente vê cristão querendo questionar a lei, a obediência, as regras, o manual da igreja, né? As orientações divinas, querendo adaptar o cristianismo à sua vida, às suas conveniências. O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhe havia designado. E não fizeram isso, deixaram. Olha quanta desobediência. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas, iam ser destruídas. Então era isso. Deus dava chance, né? Era propósito de Deus, porém, que pela revelação de seu caráter por meio do povo de Israel, que foi chamado para ser esse exemplo, nação santa, povo eleito, sacerdotes, era propósito que Deus, usando Israel, atingisse os homens apóstatas, pagãos. Os homens fossem atraídos para ele também. O convite do evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. E é isso que Deus está querendo até hoje, por isso que está demorando. Pela lição do sacrifício simbólico da morte do Cordeiro, Cristo deveria ser exaltado perante as nações. E todos os que o olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe, a cananeia, Rute, a moabita, se voltassem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Olha isso. Quando o número de Israel aumentasse, olha isso, então Israel ia ser obediente, testemunhar, impactar a vida como impactou os gibeonitas, impactou Rute, Raabe, ia impactar todo mundo. Olha o plano, qual era a estratégia? Era ser exemplo para impactar todo mundo, querer ser igual. Quando o número de Israel aumentasse, olha o que Ellen White fala, deveriam ampliar os limites até que todo o reino abarcasse o mundo todo, o planeta todo. Olha isso. Deus desejava trazer todos os povos sob seu governo misericordioso. Desejava que a terra se enchesse de alegria e paz. Criou o homem para a felicidade e anseia encher da paz do céu o coração humano. Anela que as famílias da terra, a minha família e a sua, sejam um tipo de grande família do céu. Isso está escrito em Parábolas de Jesus, páginas 167 e 168. Que forte, né? Amém. Infelizmente, esse plano, esse propósito de Deus não foi alcançado ainda, porque ele deixa o livre-arbítrio do ser humano. E o diabo está aí, rugindo como um leão, atacando, desviando, criando ceticismo, dúvida, idolatria, paganismo, negligência, desobediência. Por isso que a luta é cósmica. É Deus querendo proteger, salvar e o diabo querendo destruir, levar muitos com ele. E aí cabe a gente, né? Tá firme e forte, ter noção e discernimento disso. E obedecer a Deus pela razão, pelo entendimento, não por oba-oba de emoção, não querendo algo em troca, mas por amor, por reconhecimento de quem é o Deus de Israel e de que Ele sempre quer o melhor para mim e para você, tá bom? A lição demorou hoje, mas foi incrível, por isso que eu quis compartilhar tudo com você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta aqui, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo para muita gente aí aprender sobre a aliança, sobre toda essa história da humanidade, do povo de Israel, da terra prometida. Que terra é essa? Mansão celestial, que logo logo Jesus vai voltar e vai nos levar, tá bom? Eu espero você amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.